Cidadania no ar, para você acompanhar a transmissão da 41ª sessão ordinária, hoje, 8 de agosto, quinta-feira, terá início daqui a alguns instantes. A sessão, que você sabe, é iniciada pelo pequeno expediente. Passamos depois à Tribuna Livre, onde hoje não temos inscritos. Você que está assistindo pode se inscrever para a Tribuna Livre. Logo depois desse tempo, desse espaço que seria reservado à Tribuna Livre, como não há inscritos, nós passamos direto do pequeno expediente para o grande expediente, hoje com 12 itens. Entre os requerimentos de informação, a gente pode exemplificar para você requerimentos de informação a respeito de redutor de velocidade no bairro Santa Inês e informações referentes aos parquímetros instalados na cidade. Para exemplificar os projetos de lei que foram apresentados para esta sessão durante o grande expediente, nós trouxemos aqui 2 itens. Um deles, de autoria do vereador Lamé, do PCdoB, é um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso para idosos instalarem câmeras de vídeos em seus estabelecimentos. Então, olha assim, são 2 itens hoje que a gente está trazendo como exemplo para você, os 2 itens bastante interessantes, esse do vereador Lamé sobre as casas de repouso, obrigatoriedade de instalação de câmera, e o outro fala sobre a obrigatoriedade de constar nos recibos fornecidos pelas prestadoras de serviços valet informações acerca do local estacionado, onde o veículo é estacionado, e também sobre o seguro obrigatório contratado. Esse item é de autoria do professor Samuel Vasconcelos, do PT. Porque quem é que nunca se perguntou, não é mesmo, quando deixa o carro num restaurante ou em qualquer estabelecimento e as pessoas saem, o manobrista sai com o seu carro, onde é que ele é estacionado? Então, existe esse projeto de lei para que haja essa obrigatoriedade de constar no recibo que você pega ali na hora que deixa o seu carro essas informações. Passamos depois à ordem do dia. Hoje nós temos 3 itens na ordem do dia em segunda discussão e votação. Um é sobre a fixação obrigatória de lista de medicamento disponível para entrega na rede pública municipal de saúde, de autoria do Dr. Vitor da Farmácia do PSDB. O outro item, também em segunda discussão e votação, fala sobre as placas indicativas de sinalização de trânsito bilíngue na cidade. E o terceiro item, também em segunda discussão e votação, fala sobre o uso de giz antialérgico nas escolas da rede municipal de ensino, esse do vereador Ramos da Padaria, do PP. Então, esses são exemplos da pauta que nós temos para a sessão de hoje. Nós convidamos você para ficar na nossa transmissão ao vivo e também para curtir a programação da TV Câmara até às 18 horas. Canal 7 digital da NET, 98 analógico, pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todos e a todas. Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Não temos nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente. Dou encerrado o pequeno expediente. Tribuna livre. Não temos ninguém inscrito para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Suspendo os trabalhos por 10 minutos.
Reabertos os trabalhos. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 4858/2013. Informações sobre redutor de velocidade na Rua Beleza, altura do número 217, no bairro Santa Inês. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 4859/2013. Informações referentes à remoção de entulho na Rua Gravatal, altura do 374, no Jardim Jovaia. Autor, vereador Elmer Japonês. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 4862/2013. Informações referentes à sinalização de trânsito para transporte escolar na Rua Coronel Ezequiel, número 423, Santos Dumont. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 4897/2013. Informações referentes ao descumprimento da Lei 5122/97, que trata da instalação de hidrantes nos conjuntos residenciais e nas favelas do município de Guarulhos. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 4920/2013. Informações referentes ao parquímetros instalado no município de Guarulhos. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura e deliberação do projeto de lei 4873/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso para idosos instalarem câmeras de vídeo em seus estabelecimentos. Autor, vereador Lamé. Consulta caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano. Vereador Eduardo Barreto. Obrigado, José. Vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 7. Leitura e deliberação do projeto de lei 4876/2013. A obrigatoriedade de constar nos recibos fornecidos pelas prestadoras de serviço de valet informações acerca do local de estabelecimento dos veículos e do seguro obrigatório contratado. Autor, vereador professor Samuel Vasconcelos. Consulta caso presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico.
vereador Edmilson Americano, vereador D'Agostino, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereadora professora Marisa de Sá, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 8. Leitura e deliberação do projeto de lei 4882/2013. Institui diretrizes para a inclusão da capacitação em noções de primeiros socorros, como atividades pedagógicas de complementação curricular na rede escolar municipal de Guarulhos, e dá outras providências. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulto a caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico. Oi. Daqui a pouco chegam os caras. Vereador Edmilson Americano, vereadora Dona Maria, vereador Eduardo Barreto, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador Pastor João Barbosa, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 9. Leitura e deliberação do projeto de lei 4885/2013. Dispõe sobre a isenção automática da pontuação, notificação e pagamento de multa de trânsito aos motoristas e condutores de veículos de emergência em situações de resgate na cidade de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico. Você viu os caras, né? Tudo é motivo, né? É que o cara... Vereador Edmilson Americano, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei 4887/2013. Dispõe sobre o programa de entrega gratuita domiciliar de medicamentos de uso contínuo a idosos com deficiência motora, multideficiência profunda, com dificuldade de locomoção. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulto a caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico.
Vereador Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Marisa de Sá, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 11. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminaldo. Para justificar a ausência do vereador Maurício Brinquinho, que está com uma intoxicação alimentar, não pôde vir, e o vereador Samuel Vasconcelos está na conferência de assistência social e palestrante. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Heleno Metalúrgico. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia nosso aqui, os parlamentares, justificando também a ausência do professor Jesus, que acompanhou sua esposa para o trabalho de parto. Mas, complementando ainda, pelo artigo 51... Registrado a ausência do vereador Jesus. Nós estamos em votação, né? Estamos em votação? Vai fazer a leitura ainda. Pelo artigo 151, com a palavra. Obrigado, presidente. Esta semana saiu uma matéria na Folha Metropolitana dizendo que eu, Heleno Metalúrgico e o professor Jesus iríamos sabatinar o secretário de Meio Ambiente. Por um motivo que eu já tinha tido uma discussão com ele e, no caso, também veio ao encontro com o professor Jesus. Só que isso foi resolvido nos autos e resolveram entre o secretário, o vereador e outras mais pessoas. Mas eu quero dizer também aqui que não precisa ninguém do Paço Municipal, do governo, ficar ligando no sindicato para falar com o presidente, o meu presidente do sindicato, Pereira, que nós íamos fazer algo aqui na Câmara contra o secretário. Eu falo o seguinte, o meu mandato é do povo, dos munícipes da cidade. Não tem nada que ficar ligando para o sindicato, para o presidente. Lá nós defendemos uma causa trabalhista. Aqui eu vou defender também, complementando como parlamentar, defender a causa trabalhista também. Agora não precisa ninguém do Paço Municipal ficar ligando na entidade sindical, para tentar coibir esse vereador aqui. Não vai fazer isso não, eu já falei aqui, eu jamais vou me curvar das algumas coisas que eu tiver que falar nessa tribuna. E quando eu uso essa tribuna, eu tenho certeza o seguinte, com argumento. Agora não venham de novo, Paço Municipal, ligar na entidade metalúrgica, pedindo para o presidente conversar conosco. Isso fala que tive, ouvi nos bastidores. E segunda-feira estarei na TV Cantareira, eu vou dar nome quem foi. Vou dar nome quem foi que ligou o presidente Pereira. Obrigado, presidente. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 4889/2013. Dispõe sobre a criação de bancos de dados de armazenamento de perfil genético de pessoas em situações de rua sem documento de identificação e falecidas em condições de indigente, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Informa aos senhores edis que o projeto de lei número 027/13, de autoria do vereador Guti, trata da criação de um banco de dados de DNA de pessoas mortas não identificadas, de criminosos sexuais e pedófilos, no âmbito do município de Guarulhos. Consulto a caso o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Passou de mim. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Pezão.
Vereador doutor Alexandre Dentista. Vereador Gileno. Vereador Paulo Sérgio. Vereador professor Auriel. Encerrada a votação, considerado as comissões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Americano. Senhor presidente, pelo artigo 51... Com a palavra pelo artigo 51. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de estar justificando a ausência desse vereador na última terça-feira, pois estava participando no congresso na cidade do Rio de Janeiro, tratando de assuntos num congresso sobre transporte e mobilidade urbana e também sobre dispositivos da Lei 12.468, que trata da regulamentação da profissão do taxista. Aproveitando também, senhor presidente, informar esta casa que hoje nós tivemos notícia na Folha Metropolitana sobre o programa Leite em Casa, anunciado pelo prefeito Almeida, que deverá começar no próximo mês em Guarulhos. Dizer que fico muito feliz com essa medida. Para quem não sabe, eu sou o autor desta lei que determina que a prefeitura tem que distribuir leite em pó para as crianças da rede municipal, condicionado a uma frequência mínima de 80%. Então, fico muito feliz, foi uma luta desse vereador, foi uma luta desta Casa de Vereadores, onde na época houve um grande debate, nós conseguimos aprovar de forma unânime, vereador Geraldo Celestino. Por outro lado, só chatei um pouco, mas eu não me dou a questão de vaidade, não quiseram adotar o nome da lei, porque o nome da lei é Leve Leite, mas talvez, e eu tenho certeza que não foi o prefeito Almeida, mas alguém da equipe política do prefeito Almeida, olha, prefeito, o senhor tem um acordo com o vereador Americano de cumprir a lei, até por isso que eu apoiei o prefeito Almeida na última eleição, o senhor tem um acordo, mas se o senhor adotar o nome de Leve Leite, como diz a lei, o vereador Americano irá ficar muito forte com a população. Então, alguma pessoa da equipe iluminada, que é muito chegada à vaidade, à questão do ego, mudou o nome da lei, do programa, para chamar Leite de Casa. Mas para mim isso é o que menos importa. Talvez para essas pessoas, isso é mais importante do que o programa. Mas para esse vereador, eu me contento de conseguir levar esse grande benefício para várias e várias crianças carentes que tem na cidade. Então eu quero aqui realmente expressar a vocês que meu sentimento hoje é de muita alegria e é muito gratificante para um vereador, onde após anos ele vê o seu projeto de lei transformado em lei e levar um grande benefício para as crianças de Guarulhos. Concluí, vereador. Eu concluí. Eu já concluí. Já concluí. Tá bom. Tá bom. Obrigado. De nada. Item 12. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Auriel. Para fazer um comunicado de bancada. O vereador Samuel Vasconcelos está sendo... Vereador, o senhor não prestou atenção. Acho que o vereador Seminaldo já deu... Justificado através do vereador Auriel. Ele está sendo debatedor na Conferência Municipal da Assistência Social e o vereador Maurício Brinquinho está com problemas de saúde. Justificado, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereadora professora Marisa de Sá. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Boa tarde a todos os colegas vereadores, a todos os presentes e a todas. Eu quero fazer uso do artigo 151 para lembrar que hoje
completa 7 anos da Lei Maria da Penha no nosso país, né? E uma das maiores dificuldades ainda enfrentada pelas mulheres é a violência doméstica, é a violência contra a mulher. No ano passado, mais de 4.000 mulheres, tem um número aqui de 4.465 mulheres em 2012, foram vítimas de homicídio no nosso país. E nós temos dados alarmantes que 4 mulheres são agredidas por hora, sendo que o Brasil ocupa a 7ª posição, com 84 países em quantidade de mulheres vítimas de homicídio, né? Então, a violência contra a mulher ainda é um problema muito grande na nossa sociedade. E, para lembrar da Lei Maria da Penha, gostaria de, nessa tribuna, falar também que Guarulhos possui uma única delegacia da mulher na cidade, que funciona só até às 17 horas, né? E que a recomendação da ONU para o número de delegacias da mulher seria uma delegacia a cada 70.000 habitantes da cidade. Então, nós teríamos que ter nessa cidade por volta de 19 delegacias da mulher. Então, nós hoje temos uma delegacia, que é um número muito pequeno. Nessa Casa de Leis, nós apresentamos um projeto que está tramitando, que é o projeto de criar a Procuradoria da Mulher para essa casa. Quero deixar registrado aqui, desde já, pedir a todas as comissões por onde vai passar este projeto que dê um parecer favorável e que agilize os seus pareceres para que a gente possa votar esse projeto ainda nesse mês de agosto, que é o mês que a gente comemora a vitória de ter aprovado a Lei Maria da Penha no nosso país. Então, que a gente consiga também, nesse mês de agosto, criar nessa casa a Procuradoria da Mulher para ajudar na defesa dos direitos das mulheres da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei 4892/2013. Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Apoio e Prevenção ao Crime, no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa se presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vota aí, cara. Vota. Vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Gileno, pela ordem, vereador Ramos da Padaria. Vota sim. Vereador Ramos, vota sim. Vereador professor Auriel, vereadora professora Marisa de Sá. Encerrada a votação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada no grande expediente, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Do item 1 ao item 3, prejudicado por falta de parecer. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Vou falar pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa local, eu ouvi atentamente o vereador americano vir a essa tribuna. E eu fiz questão, quando o americano vai para a tribuna, eu faço questão de prestar atenção no discurso do vereador. Vereador experiente, apoiou
a reeleição do prefeito Sebastião Almeida, trabalhou, faz parte da base, mas não é um vereador que é dominado pelo poder executivo. Tem seu grande trabalho na cidade, preside uma das melhores cooperativas de táxi do mundo, que é a Guarucop, e ele colocando aqui sobre a questão do leve leite. Fez alguns elogios à implantação do sistema no município de Guarulhos, mas também não deixou de fazer uma crítica ao prefeito. Vereador Americano, é assim que o prefeito trata o poder legislativo. Eu estava conversando agora há pouco com o vereador da base, falou, poxa, o prefeito marcou uma reunião com nós hoje de manhã, 9 horas da manhã no Paço Municipal, depois ligou desmarcando e convocando os vereadores para prestigiar um evento que estava acontecendo lá na região do Secap, no Hotel Marriott. Então, é esse o tratamento que a Câmara, que o prefeito, que o Executivo dá para o Poder Legislativo de Guarulhos. Eu ouvi o vereador Heleno Metalúrgico também fazer algumas colocações e gostei da postura de Vossa Excelência. O vereador eleito com voto popular, o vereador eleito nessa casa para ter independência e para fiscalizar o Poder Executivo. A Câmara não pode ser um apêndice do Poder Executivo, senhores vereadores. Então eu quero parabenizar o vereador Americano pelas críticas, o vereador Heleno, e eu tenho esperança. Nós estamos ainda no primeiro ano de mandato e está chegando na casa aí no mês de setembro o orçamento do município. Tem que vir o plano plurianual e eu quero ver essa independência de toda a casa. Mudar a margem de remanejamento, Laércio, que é de quase 90%, quase 100% que ele pode remanejar sem consultar o Poder Legislativo. Aí que eu quero ver os vereadores que são subordinados ao Poder Executivo, porque nós temos que mudar essa margem de remanejamento. Para concluir. Vai encerrar, senhor presidente. A margem de remanejamento, porque cada vez mais o Poder Legislativo da cidade de Guarulhos terá voz ativa no município de Guarulhos. Nós vamos fazer leis para não ser cumpridas. Fazemos requerimentos que não é respondido. E a Câmara não pode abaixar a cabeça para o Executivo. Eu acho que a relação tem que ter harmonia, mas também tem que ter respeito. E nós, da oposição, cobramos respeito e exigimos respeito por parte do Poder Executivo com a Câmara Municipal em seu todo. Item 4, senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1407/2013. As placas indicativas de sinalização de trânsito bilíngues em vias e principais acessos. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, presidente. Para encaminhar a votação. Com a palavra para encaminhar a votação. Bom, presidente, boa tarde ao senhor, boa tarde aos colegas edis, boa tarde a todos que estão aí na galeria, quem nos assiste em casa. Bom, presidente, coloquei essa propositura para que nossa casa pudesse votar, entendendo que moramos numa cidade onde está localizado o maior aeroporto, talvez da América do Norte, com certeza da América Latina. Passando por ele, quase que todos os dias, milhares e milhares de estrangeiros passando por nossa cidade. Então, resolvi colocar esse projeto de lei para que possamos dar ao estrangeiro que tem como Guarulhos o seu corredor um pouco mais de entendimento dos lugares onde estão, dos lugares para onde vão. Lembrando também aos nobres edis que essa propositura não é para que seja mudada todas as placas da nossa cidade, e sim as placas das principais vias, dos principais logradouros, como hospital, como delegacia, como batalhões de polícia, entendendo que será importante para que a nossa cidade de Guarulhos também mostre uma imagem de preocupação e de acolhimento a esses turistas, a esses estrangeiros que visitam o nosso município ou que pelo menos passem pelo nosso município. Entendendo também que essa lei será importante devido à Copa do Mundo que está se aproximando e às Olimpíadas também, que será sediada no nosso país. Então peço para que os nossos edis
os meus pares possam voltar e possam pensar com carinho nesse projeto de lei. Em votação, solicito, senhores vereadores, que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Paulo Sérgio. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminova. Para justificar o voto, presidente. Com a palavra para justificar o voto. Presidente, senhores vereadores presentes, público que nos acompanha pela TV Câmara e aqui na sede da nossa Câmara também. Boa tarde. Queria primeiro parabenizar o vereador Eduardo Barreto pela propositura, pela iniciativa, porque a nossa cidade ganha muito com isso, né? Guarulhos é uma cidade com mais de 1 milhão e aproximadamente 1.500.000 habitantes, que vai ser com certeza visitada por muitas pessoas a partir do ano que vem, ano da Copa do Mundo. E as placas indicativas em outras línguas ajudam, porque as pessoas querem se locomover na nossa cidade e, infelizmente, essas placas elas não existem. Então, vai ser, com certeza, muito importante para os estrangeiros que aqui vierem. Eu, recentemente, estive na Argentina e pude ver a importância que tem placas com várias línguas. Lá, já ouvi placas, com certeza, em espanhol, porque é a língua que se fala na Argentina, mas vi placa em inglês também. Então, a gente está um pouco atrasado já nessa questão, mas ainda bem. Então, aqui parabenizar o vereador Eduardo Barreto, não vejo ele aqui parabenizá-lo. Está lá o Eduardo lá atrás. Eduardo, parabéns, né? Espero que as placas cheguem até o Jardim Fortaleza lá também, que é uma área muito bonita, que a gente pode estar mostrando toda a serra para o pessoal lá também. E conte sempre com esse vereador aqui, com as proposituras como essa, porque a nossa cidade só tem a ganhar com iniciativas como de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente, para justificar o voto. Com a palavra, o vereador Rômulo Ornelas, para justificar o voto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, os que nos assistem em casa pela TV Câmara, eu vou justificar o voto, parabenizando o vereador Eduardo Barreto, mas ainda referendar sobre a ineficácia da Secretaria de Trânsito na cidade no que diz respeito à sinalização. É uma aberração principalmente quando você anda ali no Jardim Cumbica, tem um bairro lá chamado, que a gente passa para o Jardim Cumbica, chamado Jardim Araponga. Há anos a população, e junto com esse vereador, vem reivindicando sinalização para aquele bairro e nada acontece. O bairro, você vê que não tem sinalização e nada faz a Secretaria de Trânsito. Outra aberração está lá no retorno de Bom Sucesso. Quem passa no retorno de Bom Sucesso, tem uma placa lá dizendo: passagem, em frente às duchas Corona, passagem só de ônibus e lotação. Na cidade não tem mais lotação e também naquele local não passa transporte coletivo. Vergonha, né? Uma aberração da Secretaria de Trânsito. Eu acho que quando você vê um projeto desse aí apresentado pelo Eduardo Barreto, e eu acho que tem que ter muito mais cobrança junto à Secretaria de Trânsito da ineficácia da sinalização na cidade
no que diz respeito a apontar, indicar para onde que a gente vai na cidade. Eu dou exemplo aqui de 2, depois eu vou trazer mais. Obrigado, senhor presidente. Item 5. Oi. Segunda discussão e votação do projeto de lei 684/2013. Dispõe sobre a fixação obrigatória nos locais e condições que estabelece da lista de medicamentos disponíveis para entrega na rede pública municipal de saúde para a população geral e da outras providências. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador D'Agostino, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, achou? Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Seminal. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Presidente, eu ouvi atentamente o vereador Rômulo falar sobre a questão da sinalização de trânsito aqui na cidade de Guarulhos e, em parte, realmente eu tenho que concordar com o vereador. E aí eu também já tenho feito bastante gestão nesse sentido para ver se a gente consegue dar um salto de qualidade na nossa cidade, né? Guarulhos cresceu muito, se desenvolveu demais e o trânsito, infelizmente, hoje é um dos principais problemas que a nossa cidade possui. Eu, antes de ser eleito vereador, trabalhei por 17 anos no Sindicato do Trânsito no estado de São Paulo e lá pude aprender muita coisa, né? Conhecer várias cidades como Santos, Campinas, Ribeirão Preto, onde essas cidades já possuem as suas companhias de engenharia de tráfego. Santos tem a CT Santos, Campinas tem a Indec, Ribeirão Preto tem a Transerp, Limeira tem a Endel, e a gente já chegou a hora de Guarulhos pensar o trânsito como gente grande. Tenho sugerido o tempo inteiro que Guarulhos crie também a sua empresa gestora de trânsito nos moldes da CET em São Paulo, para que se pense o trânsito dessa cidade como questão de engenharia, com a inteligência que isso precisa, porque para o transporte público poder fluir com a velocidade que ele precisa de um trânsito bem organizado. Então, tenho sugerido, né, para que essa administração crie a empresa gestora de trânsito nessa cidade, contrate mais fiscais de trânsito, contrate mais caminhões, guinchos, porque imagina o seguinte, se acontece de quebrar um ônibus numa via dessas expressas da nossa cidade, a dificuldade que será a remoção. Então, tenho trabalhado e espero que essa administração crie a empresa gestora de trânsito aqui na cidade de Guarulhos, porque já passou da hora de Guarulhos tratar o trânsito com a necessidade que merece. Era isso, presidente. Item 6. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 1384/2013. O uso de giz antialérgico nas escolas da rede municipal de ensino. Autor, vereador Ramos da Padaria. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereadora Dona Maria. Vereador Laércio Pereira. Vereador Luiz Mato Grosso. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Toninho Magalhães. Pela ordem, vereador Toninho Magalhães. Vota sim, né, no projeto do vereador Ramos. Vereador Toninho Magalhães, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Encerrada há poucos instantes a sessão, a gente conversa agora com a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, que falou, inclusive, na tribuna, a respeito desses 7 anos da Lei Maria da Penha, da criação da Procuradoria da Mulher. Vereadora, então, vocês estão aí, a bancada feminina da Câmara, firme nesses propósitos da criação da Procuradoria. Em que pé que está esse assunto? Então, nós apresentamos um projeto da criação da Procuradoria da Mulher na Casa. E esse projeto ele está tramitando na casa, então foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. E hoje eu fiz um pedido, inclusive na tribuna, para que sejam agilizados os pareceres desse projeto e a gente consiga votar ainda nesse mês de agosto, criando a Procuradoria nessa casa. Um dado que a senhora trouxe à tribuna referente às delegacias da mulher na cidade, a senhora informou para a gente que existe uma delegacia e que o número ideal de delegacias na cidade seria 19, é isso? Então, um dado importante, que acho que é uma luta que a gente tem que travar nessa cidade. Primeiro que a Delegacia da Mulher, ela não funciona 24 horas, ela funciona só até às 17 horas. O ideal é funcionar às 24 horas. E um segundo dado importante, Guarulhos, pela ONU, pelos números que a ONU preconiza, teria direito a ter 19 delegacias da mulher, e a gente tem uma delegacia. Então, eu acho que é uma área onde a gente tem na cidade ainda uma preocupação muito grande, porque existe diversos tipos de violência contra a mulher, assim como muito preconceito contra a mulher ainda, e a gente precisa, ampliar esse número de delegacias da mulher. Eu acho que pelo menos a gente tem uma delegacia por região. Já existe alguma perspectiva para o aumento desse número? Por enquanto está na luta. A gente fez uma reunião a semana passada, onde a gente reuniu a Coordenadoria da Mulher da cidade, as vereadoras da Câmara Municipal, a Comissão da Mulher, algumas pessoas que participaram da rede que a gente criou de não violência no ano de 2011. A gente está resgatando essa rede para que a gente fortaleça esse projeto. A gente, enquanto Comissão da Mulher na Casa, fez uma visita à delegacia seccional, conversou com o delegado, conversou com o assistente dele também, o Dr. Bacan, e a gente fez esse pedido lá.
fez um pedido também que a gente tenha escrivãs, mulheres em todos os DPs, porque muitas vezes a mulher não vem até a delegacia da mulher, ela procura a delegacia mais próxima. Então, nada melhor que a gente tenha uma escrivã mulher para ouvir a outra mulher e para acolher, preparada para poder dar o atendimento adequado. A gente fez esse pedido a ele e fez um pedido que seja ampliado o número de delegacias da mulher. A gente tanto fez o pedido oficialmente, né, por documento escrito, como também fomos fazer a visita, né, enquanto comissão e conversar pessoalmente. Obrigada pela sua entrevista, boa sorte. Obrigada, e que esse mês, né, de agosto a gente comemore esse pequeno avanço que é a Lei Maria da Penha, né, porque para a gente ainda é um pequeno avanço. Eu acho que a lei ela precisa ser fortalecida, reformulada em algumas coisas, né, para que a gente realmente dê conta, né, de punir as pessoas que cometem violência contra a mulher, na grande maioria seus companheiros, né, infelizmente, mas que a gente também possa educar melhor para que isso não aconteça, que a gente mude essa realidade do nosso país. Obrigada e parabéns pelas iniciativas. Obrigada. A gente conversou aqui com a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, que falou a respeito das iniciativas tomadas em prol, em defesa das mulheres. A sessão desta quinta-feira, 8 de agosto, acabou há alguns instantes. Ela teve todos os itens deliberados pela Casa, foram 12 itens no grande expediente, 3 itens na ordem do dia, 3 deles estavam prejudicados por falta de parecer. A gente convida você para continuar na TV Câmara Guarulhos até às 18 horas, quando tem programação, sim. A nossa programação ao vivo fica por aqui, mas você acompanha a partir de agora a programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.